Fala galera, mais um vídeo aqui no canal só no Conselho NFC. Eu sou o Lanzito para falar aqui de Brasileirão dos jogos da 19ª rodada, né? No caso aí onde concluiu o primeiro turno, né? E com exceção ali de duas partidas aí que foram adiadas, né? Que é jogos envolvendo ali Corinthians e América Mineiro, né? Por conta lá das quartas de final da Copa do Brasil. Então, vamos ver praticamente já encerrado esse primeiro turno, né? Falar brevemente sobre a rodada que terminou na última terça-feira com o Atlético Paranaense e Cuiabá, né? No caso aqui no vídeo eu tô com uma camisa aqui sem camisa de clube aqui, porque ainda não tenho uma camisa do Botafogo na coleção. Provavelmente eu consigo aí durante o restante aí da temporada e apareço com ela nos vídeos aqui. Como eu gosto de variar, né? Cada vídeo eu usar uma camisa diferente, né? Então, dessa vez você sem camisa do Fogão, sem camisa de time dessa vez. Mas vamos sem mais delongas falar sobre a rodada de modo geral, né? Falar justamente do líder do campeonato, né? O Botafogo é o Glorioso. Entrou em campo no sábado, né? Que foi o último jogo da rodada no dia 12, contra o Internacional no estádio Newton Santos, né? Onde o Internacional saiu na frente, né, numa falha ali, na atrapalhada do goleiro Lucas Perry, né, o Maurício abriu o placar para o Inter. E depois, na segunda etapa, o Botafogo voltou totalmente diferente, né, praticamente aí voltou aí, amassou ali o Internacional, né, não dando chances para o adversário. E praticamente com menos de 15 minutos ali já virou o jogo, né, com gols ali do Vitor Sá. E uma outra jogada onde teve o desvio, né, do defensor do Inter. E depois, para fechar o placar ali, o Luiz Henrique dando números finais do jogo, terminando assim, Botafogo 3, Internacional, né? O Botafogo fechando aí o primeiro turno com 47 pontos e fazendo aí uma baita campanha no Brasileirão. E no domingo, né, tivemos os demais jogos, né, que deram continuidade de rodada. Tivemos Atlético Mineiro e Bahia no Mineirão, né? O jogo foi no domingo às 11 da manhã. Ali um jogo também teve um certo equilíbrio, né? O Atlético indo para cima ali, o Bahia saindo os contra-ataques ali em alguns momentos. E no início da segunda etapa ali, uma boa trama do Atlético Mineiro, né, o Paulinho fez o único gol da partida, terminando assim, Atlético Mineiro 1, Bahia 0, no caso aí. Time voltando a vencer no campeonato, quer dizer, no brasileiro agora são duas vitórias seguidas no campeonato, né? Tava naquela sequência ruim, né, sem vencer com o Felipão. Na rodada anterior havia vencido o São Paulo e agora venceu o Bahia por 1 a 0. Além dessa partida também, né, tivemos ali América Mineiro e Goiás, no estádio lá do Independência, no estádio Independência, onde a equipe goiana acabou levando a melhor vencendo por 1 a 0, com o único gol ali do Lucas Halter aos 34 minutos da primeira etapa, né? Resultado importante, né? O Goiás ali se afastar do Z4, né? E o América continua ali na zona de rebaixamento, né? No caso ali é o lanterna do campeonato até então. Também tivemos aí Corinthians e Curitiba, né? Na Neoquímica Arena, né? Onde, no caso ali, que o Corinthians tomou um susto ali na primeira etapa, né? Uma bola onde cobrança de escanteio, houve o desvio ali do defensor do Corinthians enquanto o próprio Patrimônio. Mas aí depois, na segunda etapa ali, com menos de 10 minutos, o Corinthians vira o placar, né? Com gols ali do Gil e do Yuri Alberto. E depois, né, o Wesley fecha o placar, terminando assim, Corinthians 3, Curitiba 1, né? No caso aí, nos últimos jogos aí, contando ali Brasileirão, Sul-Americano aí, Copa do Brasil, né? O Corinthians vem numa sequência de 11 jogos sem perder aí, com 8 vitórias, 3 empates, né? No caso aí, sob o comando do Luxemburgo, né? Tá, atualmente está no melhor momento, né? E prestes aí, né? Disputa ali a decisão aí da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi. Aí também fora também esse duelo, também tivemos ali Grêmio e Fluminense, né? Na arena do Grêmio, onde o Fluminense conseguiu ali sair na frente com o Germancano aos 19 minutos, mas ainda na primeira etapa, com gols ali do Betelo e do Ferreirinha, né? A equipe do Grêmio virou por 2 a 1. Também tivemos alguns lances polêmicos, né? No caso ali, um gol mal anulado do Grêmio, também um pênalti não marcado a favor do Fluminense, né? Mas terminou assim, Grêmio 2, Fluminense 1, né? Com o resultado aí, o Grêmio fechando o primeiro turno na terceira colocação do campeonato. Além desse duelo aí, também, né? Tivemos aí Flamengo e São Paulo no Maracanã, né? No caso, o segundo jogo ali onde o Lucas entrou na partida, né? No caso, esse jogo aí começou como titular, né? Pelo São Paulo. O Flamengo, óbvio, que foi uma equipe que teve mais finalizou vezes, teve mais domínio agora. O São Paulo conseguia chegar em alguns contra-ataques em alguns momentos. Aí na primeira etapa ali, o Lucas Moura abriu o placar para o São Paulo. Aí depois no segundo tempo ali, deu mais o Flamengo, o São Paulo saía mais alguns contra-ataques, né? Teve chances ali com o Juan, com o Elton Rato, poderia ter matado o jogo. E nos acréscimos ali, no caso ali, teve um pênalti marcado a favor do Flamengo e o Pedro foi para a cobrança, terminando assim, Flamengo 1, São Paulo 1, né? Muita reclamação ali por parte do São Paulo pela questão do lance ali, né? No caso do início da jogada que gerou o pênalti ali, sobre a questão das linhas traçadas ali do ar, né? Um lance
bastante questionável. Também no domingo, né, tivemos a partida entre Fortaleza e Santos na Arena Castelão, né, onde praticamente um jogo onde o Fortaleza teve amplo domínio sobre a equipe da Vila, e os gols aí saíram na segunda etapa, né, com gols ali do Imanol Machuca, né, o jogador argentino recentemente contratado pelo Fortaleza, marcando seu primeiro gol com a camisa do Leão. Depois, numa outra jogada, teve o desvio, né, defensor do Santos ali, né, ampliando o marcador. Uma boa trama ali no contra-ataque ali, o Caio Alexandre fez o terceiro gol, e nos acréscimos fechando o placar, o Bruno Pacheco deu o número final do jogo, também assim, Fortaleza 4, Santos 0, né, no caso, pelo Campeonato Brasileiro. Não, o Fortaleza vinha numa sequência de 4 derrotas seguidas, né, e voltou a vencer sobre o Santos aí, por 4-0, e o Santos fechando aí mais uma rodada no Z4, né, está empatado no número de pontos com o Bahia, mas fica atrás aí nos critérios de desempate. E da última segunda-feira, né, tivemos duas partidas, no caso, tivemos Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque, que é um jogo aí com bastante equilibrado, com boas oportunidades para ambas as equipes, né? No caso do Cruzeiro, aí, a melhor chance ali foi com o Wesley na segunda etapa, onde poderia ter matado ali feito o gol ali para o Cruzeiro, mas nos acréscimos ali, bola alçada na área, né, o centroavante, o Flaco Lopes ali, fez o gol da vitória do Palmeiras, também assim, Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Outra partida que tivemos na rodada também foi a partida entre Red Bull Bragantino e Vasco, no estádio Nabi Abichedin, né, um jogo nada fácil ali para o Vasco, né, jogando ali em Bragança. Conseguiu sair na frente na primeira etapa, né, com um gol de pênalti do centroavante aí, Pablo Vegetti, né, no caso o lance foi revisado no VAR, né, o Daronco ali olhou e depois marcou a penalidade, né, no primeiro instante ele não ia deixar o lance seguir, né, deixou o lance seguir, depois foi ao VAR para confirmar a penalidade. Mas ainda no final da primeira etapa ali, o Gustavinho empatou o jogo para o Red Bull Bragantino. Na segunda etapa, o Vasco tentava sair alguns contra-ataques, né? Mas obviamente que a equipe de Bragança tinha um domínio maior sobre o jogo, mas terminou assim: Bragantino 1, Vasco também 1. E fechando a rodada na Arena da Baixada, tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e Cuiabá, né? Um jogo também onde o Furacão teve as melhores chances, né? Conseguiu, ainda no final da primeira etapa, ali abriu o placar com o Agostinho Canóbio, né? Depois na segunda etapa ali teve um belo gol ali do Vidal, só que o lance foi anulado, teve revisão do VAR, né? Alegando ali um possível toque de dominando ali com o braço, mas obviamente que quem viu a imagem com mais clareza viu que não houve esse domínio com o braço, e praticamente foi um golaço aí que foi anulado pelo Atlético. Também tem reclamação pelo lado do horário também de um pênalti não marcado a favor do Cuiabá. Mas ainda na segunda etapa, o Bruno Zapelli fez o segundo do Furacão, terminando assim, Atlético Paranaense 2, Cuiabá 0. E com a rodada concluída, tem a seguinte configuração, né? Botafogo aí mais líder do que nunca com 47 pontos, seguido pelo Palmeiras em segundo com 34. Em terceiro temos aí o Grêmio com 33, em quarto o Flamengo com 32, em quinto o Red Bull Bragantino com 32 pontos também, em sexto o Atlético Paranaense com 31, né? Fechando ali o G6. Em sétimo temos o Fluminense com 31, em oitavo o Cuiabá com 28, em sétimo, quer dizer, em nono São Paulo com 27. Em décimo, o Atlético Mineiro também com 27 pontos. Em décimo primeiro, Fortaleza com 26. Em décimo segundo, Cruzeiro com 24. Em décimo terceiro, Internacional também com 24 pontos. São duas equipes aí no Brasileiro com uma sequência de resultados ruins, né? Aí temos aqui em décimo quarto, Corinthians com 23. Em décimo quinto, Goiás com 22. Em décimo sexto, Bahia com 18. E fechando o Z4, temos aí Santos com 18 pontos. Curitiba com 14. Vasco com 13. E o América na lanterna com 10 pontos em 18 jogos, né? No caso, ainda o América ainda tem um jogo ainda a menos aí, que é justamente o jogo contra o Vasco ainda, válido pelo primeiro turno da competição, aí que será marcada em outra data. Aí já no final de semana já teremos aí o começo do segundo turno, né? No caso teremos, no caso aí, né, com 5 partidas no sábado, né? No caso ali abrindo a rodada no Morumbi, o São Paulo recebe o líder Botafogo às 16 horas. No mesmo horário no Beira-Rio, o Internacional recebe o Fortaleza. Também do Maracanã, no sábado, teremos Fluminense e América Mineiro às 18h30. Na Arena Pantanal, Cuiabá recebe o Palmeiras. E no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Corinthians às 21 horas. Aí no domingo, às 11 da manhã, o Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário às 11 horas. Também no domingo, às 16 horas, teremos Santos e Grêmio na Vila Belmiro. No Couto Pereira, o Coritiba recebe o Flamengo. Na Fonte Nova, teremos Bahia e Red Bull Bragantino. E fechando a 20ª rodada no estádio da Serrinha. Na segunda-feira teremos o duelo entre Goiás e Atlético Paranaense. Isso aí, Brasileirão aí, para começar o segundo turno. Tudo aqui, vocês acham aí que vai... Acho que o Botafogo vai conseguir manter esse gás todo, ali com esse primeiro turno aí,
incontestável da equipe da Estrela Solitária, outras equipes vão reagir no campeonato, questão da parte de baixo da tabela, sabe que o Vasco vai reagir, o Santos também. Obviamente você vai acompanhando aqui tudo no canal, só no Presidente FC, porque é que o Brasileirão tem muita procedência. Valeu!